E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1076, na 1075 fui super bem, né? 12 pontinhos. Sabia que o CRB ia me derrubar, vocês viram ali o pontinho vermelho, né? O Atlético Paranaense com empatezinho com o Fluminense também estava com um pontinho vermelho, que era aqueles que podiam me derrubar, e foi o que aconteceu. 12 pontinhos e um cartão com 11 também, tá bom? Mas bora lá, ficou para trás, bola para frente, lotecando aí sem enrolação. Vamos lá, são 5 jogos sábado, jogo 1 ao jogo 5, e do jogo 6 ao 14 no domingo, Série A, B e C. Vamos lá, não, aliás, Série A e Série B, né? Isso aí. Jogo 1, Botafogo e Flamengo. Aliás, é a última rodada antes das férias da FIFA, hein? Depois, segunda-feira, depois dessa rodada, segunda-feira começa o descanso da FIFA. Para quem vai para a seleção, muito trabalho. Para quem não vai, esse é o jogo aqui para ganhar e jogar a alma, porque depois vai ter 2 semaninhas para descansar aí, hein? Bora lá. Botafogo e Flamengo. Botafogo líder. 16 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Jogando no Rio são 11 jogos, 11 vitórias. Em casa fez gol em todos os jogos e só levou o gol em 3 deles. Em 5 jogos fez 2-0. Pega o Flamengo, quarto colocado, 10 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. Como visitante são 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Como visitante tem 3 jogos com 3-2. No Campeonato Carioca foi 0 Botafogo, 1 Flamengo. No primeiro turno foi Flamengo 2, Botafogo 3. Flamengo é um dos poucos que ainda pode ir atrás do Botafogo. E eu acho que vai começar nesse jogo aqui. Tá na hora do Botafogo perder. Para mim chega de Botafogo, né? Nada contra, pelo amor de Deus, a torcida. Eu não torço nem contra nem a favor, não é meu time. Também não sou carioca. Então eu vou de empate e Flamengo, acreditando aqui que o Botafogo pode ter o primeiro tropeço como mandante. Jogo 2, Avaí e Atlético Goianiense. O Avaí é o 15º colocado, 6 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Em Floripa são 4 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em casa, em 4 jogos, não fez gol. E em 6 só fez 1 gol. O Avaí ainda briga para não cair, hein? Pega o Atlético Goianiense, 8º colocado, 9 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. É um time que empata bastante. Fora de Goiânia são 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Como visitante, só em 3 jogos não fez gol. Em 5 jogos fez só 1 gol. O Atlético Goianiense ainda briga pela Série A. No primeiro turno foi Atlético Goianiense 0 e Avaí 0. São 2 times aqui que empatam bastante. Eu acho que o favorito é pro empate. Não descartando ali o pontinho vermelho, a vitória do Avaí. Eu acho que é até favorito, mas eu vou de Atlético Goianiense aqui, uma meia surpresa para meia zebra, tá? Jogo 3, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense é o 7º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Em Curitiba vai bem, são 7 vitórias, 3 empates e só 1 derrota. Em casa tem média de 2 gols por jogo, são 3 vezes fez 2-0. Está 7 jogos sem perder. Pega o Atlético Mineiro, 9º colocado, 8 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Belo Horizonte são 4 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Como visitante em 5 jogos não fez gol. No primeiro turno o Galo venceu por 2-1. Joguinho complicado aqui, tá? Mas eu acho que o Atlético Paranaense jogando em casa é um pouquinho mais favorito, tá? Não conseguiu passar pelo Fluminense, mas jogou bem, podia ter ganhado o jogo. E o Atlético Mineiro às vezes tá jogado mal fora de casa. Eu vou de Atlético Paranaense e empate, tá? Desdobrados. Jogo 4, Goiás e Inter. O Goiás é o 15º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Em Goiânia são 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Ainda está correndo do rebaixamento. Pega o Inter, 14º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Fora do Beira-Rio são 2 vitórias, só 2 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Em 5 jogos fora não fez gol. Tem o segundo pior ataque do Brasileirão. Já levou 3 vezes 2-0. Já perdeu de 3 vezes 2-0.
O Inter, se perder, perde a posição para o Goiás e pode ficar perto da zona do rebaixamento. No primeiro turno foi Inter 1, Goiás 0. Não descarta aqui, eu acho que o Inter é até um pouquinho favorito, mas eu vou acreditar aqui no Goiás precisando ganhar para tentar fugir do rebaixamento. Pode dar trabalho para o Inter. Eu vou de Goiás e empate, tá? Mesmo achando que o Inter é favorito nesse jogo aqui. Jogo 5, Guarani e Ponte. Guarani é o 7º colocado, 11 vitórias, 8 empates, 6 derrotas. Jogando em Campinas, são 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Ainda sonha com a volta à Série A. Gostaria muito de ver o Guarani lá na Série A. Só em 3 jogos não fez gol. Tem o 4º melhor ataque. Pega a Ponte, ó, um joguinho caseiro aqui, hein, de Paulistão. Nem vi como é que eles foram no Paulistão. Ah, não, a Ponte tá na 2ª divisão do Paulistão. Pega a Ponte, 14º colocado, 7 vitórias, 10 empates, 8 derrotas. Como visitante, são 2 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Está a 5 pontos do rebaixamento. Precisa pontuar, nem que seja de 1 em 1, né, para tentar fugir. Mas como visitante, em 7 jogos, não fez gol. E nos outros 5, só 1 gol. No primeiro turno foi 1-1. Eu acho aqui que a Ponte precisando pontuar um pontinho e o Guarani precisando vencer. Não acredito na vitória da Ponte aqui não, tá? Eu acho que o Guarani é favorito, eu vou nele e vou de empate para garantir na retranca da Ponte. Jogo 6, Grêmio e Cuiabá. O Grêmio é o 3º colocado, 11 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Na Arena Gelada lá do Rio Grande do Sul tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ainda pode tentar buscar o Botafogo. Tem 3 vitórias seguidas em Porto Alegre. Só em 2 jogos não fez gol. Pega o Cuiabá, 10º colocado, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Fora do calor mato-grossense, são 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Em 4 jogos não fez gol e em 5 só fez 1. Vem de 3 derrotas seguidas. No primeiro turno foi Cuiabá 1, Grêmio 2. Não dá para pensar diferente aqui, tá, pessoal? O Grêmio jogando em casa é muito forte. Tô dando uma mexidinha aqui na tabela. O Grêmio jogando em Porto Alegre é muito forte, tá? Eu vou ficar de Grêmio, tá seco. O Cuiabá pode dar um trabalho ali, até segura o empate, mas eu acho que o Grêmio tá embalado. Jogo 7, Vila Nova e CRB. O Vila Nova é o 6º colocado, 12 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, jogando em Goiânia. São 7 vitórias, 4 empates, 1 derrota. É a melhor defesa, fez 4 vezes 1-0, tá? Detalhe, em 8 jogos não levou gol e em 4 só levou 1 gol. Ainda sonha com a Série A, também gostaria de ver o Vila Nova, são times que faz tempo que não aparecem por lá, há muitos anos. Pega o CRB, até coloquei um pé de coelho aqui por causa do CRB, para não me estragar dessa vez. É o 10º colocado, 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fora de Maceió são 4 vitórias, 1 empate, 7 derrotas. Como visitante levou 4 vezes 2-1 e 2 vezes 2-0. No primeiro turno foi CRB 0, Vila Nova 3. Vila Nova é favorito. Eu tô com o pé de coelho aqui pro CRB não estragar meu joguinho dessa vez, tá bom? Eu vou seco, pode até ser um empatezinho ali, mas eu vou seco. Tá? Esse estagiário da Caixa gosta de me derrubar com CRB e Tombense. E eu vou seco no Vila Nova, não vou nem dar a colher de chá pro empate. Jogo 8, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians é o 13º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Na Arena Corinthians vai bem, 4 vitórias, 4 empates, 1 derrota. Em casa, em 4 jogos, foi 1-1. Em 11 jogos em casa, levou 1 gol em 10 jogos. Só 4 pontos da zona do rebaixamento. Tá perigoso pro Corinthians também, precisa pontuar. Pega o Palmeiras, 2º colocado, outro que pode ir atrás do Botafogo. 11 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Como visitante, são 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É o que está mais próximo do líder, Botafogo, né? Aí temos em 5 jogos como visitante, não levou gol. Como visitante, a sequência dos 3 últimos jogos foi ganhou, perdeu e ganhou. Aí fica na dúvida, né? Será que vai perder também? No primeiro turno foi Palmeiras 2, Corinthians 1. Palmeiras favorito, tá bom? Não tem como descartar.
Mas eu vou ficar aqui com uma surpresa ou até uma meia zebra, não sei como é que vai estar os históricos aí, eu vou de Corinthians, tá? Jogo 9, Fluminense e Fortaleza. O Fluminense é o quinto colocado, 10 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. No Rio são 8 vitórias, 3 empates, ainda não perdeu jogando como mandante. Só em um jogo não fez gol e em 5 não levou gol. Em 6 jogos fez 2 gols. Um empate com o Atlético Paranaense lá derrubou muita gente na loteca, hein, esse Fluminense aqui, hein? Jogou pra cima do Atlético Paranaense, não deixou o Atlético Paranaense crescer e foi buscar o empate. Pega o Fortaleza, oitavo colocado, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Longe do calor cearense, são 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Jogou contra os 4 primeiros fora e só fez um gol. No primeiro turno, foi Fortaleza 4, Fluminense 2. Se o Fluminense estiver chateado, acho que vai devolver esse aqui. Eu vou seco de Fluminense. Não descartando aqui um empatezinho aqui para derrubar o pessoal da Loteca, hein? Se o Fortaleza ganhar, é zebra. Jogo 10, Botafogo de São Paulo e Sport. O Botafogo de São Paulo é o 12º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Em Ribeirão Preto são 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Acho que não sobe nem cai, vai ficar naquele meio ali. Acabou de empatar com o ABC, o último colocado. Em casa são 7 jogos, não fez gol. Em 7 jogos não fez gol. E em 8 não sofreu gol. Só fez mais gol que o ABC, que é o pior ataque. Tá ruim esse Botafogo, hein? Começou bem até. Pega o Sport, vice-líder. 13 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora do calor, são 3 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Não joga bem como visitante. Não vem de um empate aí contra o Tombense e uma derrota para o Guarani. No primeiro turno fez 3-0 no Botafogo. Jogo perigoso para apostar. Tá? O Botafogo pode ganhar esse jogo aqui, mas acho que o Sport é um pouquinho mais favorito e empate, tá bom? Eu vou de duplo aqui desdobrado. Jogo 11, América e Santos. O América é o lanterna, né? Cada vez mais lanterna. 3 vitórias, 4 empates, 13 derrotas. Em Minas são 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Só não levou o gol em um jogo em casa. Venceu o São Paulo no último jogo. São Paulo provavelmente vai estar com o time reserva. Pega o Santos, 17º colocado. 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Fora da Vila tem 1 vitória, 1 empate e 8 derrotas. Em 7 jogos fora não fez gol. E nos outros 3 só 1 gol. Num ano aqui que tá cheio de homenagem ao Pelé, né? Daquele número 10 do minuto de jogo, 10 não sei para lá, 10 não sei para cá. Espero que o Santos não preste essa homenagem pro Pelé, né? No primeiro turno foi Santos 3, América 2. Olha, eu acho que o América pode dar trabalho, mas eu vou de empate e Santos, tá? Torcendo pro Santos não cair. Seria uma pena. Principalmente nesse ano em homenagem ao Pelé, né? Jogo 12, Bahia e Vasco. O Bahia é o 16º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Em Salvador são 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Só em um jogo não fez gol. Tá brigando para não cair e pega o Vasco. 18º colocado, mesmo se vencer, continua em 18º. 4 vitórias, 4 empates, 12 derrotas. Jogando fora do Rio é 1 vitória, 3 empates, 5 derrotas. Tem o pior ataque, levou gol em todos os jogos fora. O Bahia fez 3-1 no Lanterna e fez 3-1 no 19º colocado. Será que vai repetir aqui com o 18º? No primeiro turno foi Vasco 0 e Bahia 1. Eu acho que o Bahia, por estar jogando em casa, é um pouquinho mais favorito que o Vasco, tá? Eu vou de Bahia seco aqui, mas tem um pontinho vermelho ali no empate, tá? E não descarta a vitória do Vasco também não. Jogo 13, Cruzeiro e Bragantino. O Cruzeiro é o 12º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. Em Minas são 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Em 7 jogos em casa não fez gol. Perdeu 4 jogos por 1-0.
Bragantino é o 6º colocado, brigando por uma vaga aí na Libertadores ainda. 9 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Como visitante são 3 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Só em 2 jogos não fez gol. No primeiro turno foi Bragantino 0, Cruzeiro 3. Quer dizer, aqui, joguinho pro Bragantino, tá? Mais o Bragantino é mais favorito mesmo. Mas eu vou de Cruzeiro e empate aqui. Eu acho que agora tá na hora do time começar a dar sangue. Pode ser que mude alguma coisa aqui o Cruzeiro. Jogo 14, São Paulo e Curitiba. São Paulo é o 11º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. No Morumbi são 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. 6 jogos sem vencer. Não fez gol nos últimos 3 jogos em casa. Pega o Curitiba, vice-lanterna, 3 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, longe do frio curitibano. São 1 vitória, 2 empates, 8 derrotas. Tem média de 1 gol no campo adversário. No primeiro turno teve um empate 1-1. Acho que o São Paulo aqui andou dando prioridade para os outros campeonatos, né? Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas eu acho que o São Paulo é favorito, viu? Eu não acredito aqui nem no empate, nem numa vitória do Curitiba. Bom, pessoal, esse aí é meu jogo, tá bom? Pena que a gente aqui, ninguém comentou nada de 14, 13 pontos. 12 eu fiz, tá? Todo mundo viu ali, tá meu jogo, tá bom? Espero mais sorte para vocês aí. Espero que vocês tenham feito bastante ponto aí, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Esse aí é meu jogo. O que tá mais escurinho ali é o que eu acho que é o mais interessante de jogar. O X eu tô fazendo meus duplos desdobrados. Um duplo fixo que é no jogo 1. E os pontinhos vermelhos são aqueles que podem me derrubar, tá bom? Menos o CRB. Hoje eu tô com o pé de coelho na tela aqui, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo. Até semana que vem.